tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Vocês já estão preparados? Já encontraram um local tranquilo? Já foram ao banheiro, beber água? Espero que sim. Depois que vocês já estiverem prontos para assistir a aula, não vão mais precisar ir ao banheiro, nem pegar um material, vocês terão menos distrações e assim a aula vai ser mais proveitosa. Para iniciarmos bem a nossa aula, vamos começar copiando a nossa agenda? Como a nossa agenda hoje mostra, o nosso conteúdo continuará sendo o verbo. Nós vamos ver as conjugações verbais. Mas, para iniciar, vamos fazer a correção da atividade da semana passada. Vamos começar corrigindo a caligrafia. Vamos começar pela página 108. Primeira questão. Leia o texto. Peixinho do mar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi, marinheiro. Foi o peixinho do mar. Complete as frases com as palavras do quadro. Nadaram ou nadarão. Lembrando que sempre quando termina em AM, nós falamos de algo que já passou, ou seja, está no passado. Quando utilizamos a terminação AO-tio, dizemos que está no futuro. Então, é assim que saberemos se vamos utilizar AM ou AO-tio. Aqui no caso, nadaram, algo que já passou. Nadarão, algo que ainda vai acontecer. Item A. Ontem as crianças nadaram na piscina. B. Amanhã as crianças nadarão na piscina. Página 109. Pinte os quadrinhos dos verbos de acordo com o quadro. Depois complete as frases com o verbo no passado ou no futuro. Vermelho será no passado e azul no futuro. Lembrando, AM, passado. AO-tio, futuro. Almoçaram, passado. Almoçarão, futuro. Sairão, futuro. Saíram, passado. O item A. Ontem todos almoçaram juntos. B. Eles sairão amanhã cedo. Terceira questão. Complete o quadro com os verbos no passado ou no futuro. Eles viajaram. Eles viajarão. Vocês mudarão. Vocês mudaram. Elas cantaram. Elas cantarão. Agora vamos corrigir a atividade do livro. Essa atividade está na página 270 e 271. Sendo que a página 270 é apenas a explicação do conteúdo que nos ajuda a responder a 271. A primeira questão da 271 pergunta: complete as frases com porquê, porquê, porquê ou porquê. Item A. Você faltou à prova ontem, por quê? B. Faltei porque estava doente. C. Por que você não me contou o que aconteceu? D. Ele não entendeu o porquê daquela conversa. Segunda questão. Complete o diálogo empregando corretamente porquê, porquê ou porquê. Por que vocês não vão comigo brincar na minha casa? Eu não posso porque preciso ir embora. Você quer brincar na sua casa por quê?
Terceira questão. Crie uma pergunta e uma resposta para as frases a seguir. Observe o exemplo. A menina está feliz porque ganhou um gatinho. Por que a menina está feliz? Porque ganhou um gatinho. Item A. As pessoas viajam porque desejam conhecer novos lugares. Por que as pessoas viajam? Porque desejam conhecer novos lugares. B. O professor saiu cedo porque não estava se sentindo bem. Por que o professor saiu mais cedo? Porque não estava se sentindo bem. Agora vamos entrar no nosso conteúdo de hoje para falarmos sobre verbos, sobre conjugações verbais. Nós precisamos entender que a palavra ela é formada pelo radical e pela terminação verbal. O radical é a parte invariável da palavra que informa o significado. E a terminação verbal é a parte que informa o número, a pessoa, o modo e o tempo do verbo. Os verbos, quando eles estão no infinitivo, eles vão terminar em AR, IR ou ER. Vamos ver alguns exemplos? Temos aqui o verbo cantar. Vemos que ele termina em AR. Por estar com essa terminação AR, identificamos que ele está no chamado infinitivo. Observem que o radical, cante, permanece o mesmo quando fazemos alterações. Por exemplo, cantei, cantaremos, cantam. Vem que a terminação ela é mudada, porém o radical continua o mesmo. Outro exemplo, o verbo comer. Comer está terminando em ER, também está no infinitivo. Vamos ver as variações. Comi, comeremos, comem. Observem que o radical permanece o mesmo, apenas é alterado a terminação. Mais um exemplo, dormir. Dormir, dormiremos, dormem. Observe novamente que há alteração apenas no final, ou seja, as terminações verbais. Esse verbo terminado em IR, dormir, também está no infinitivo. E por que estamos falando do verbo no infinitivo? Porque para identificarmos as conjugações verbais de um verbo regular, nós precisamos identificar as terminações. Porque isso vai classificar os verbos em primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Por exemplo, se o verbo for de primeira conjugação, ele vai ser terminado em AR. Então, no infinitivo, esse verbo precisa terminar em AR. Dessa forma, eles são verbos de primeira conjugação. Por exemplo, amar, cantar e falar. Mas se o verbo estiver em outro tempo, tia, estiver, por exemplo, amou, é por isso que você precisa levar ele para o infinitivo, para descobrir se ele pertence à primeira, à segunda ou à terceira conjugação. Os verbos de segunda conjugação são os que são terminados em ER. Por exemplo, escrever, correr e beber. Os de terceira conjugação são os terminados em IR. Por exemplo, partir, servir e sorrir. Para identificarmos a qual conjugação o verbo pertence, precisamos sempre levá-los para o infinitivo e descobrir se ele termina em AR, ER ou IR. Para fixarmos esse conteúdo, vamos fazer a atividade da página 246 a 250. Para isso, eu peço que vocês pausem o vídeo e dessa forma vocês vão ter tempo suficiente para realizar a atividade. Quando vocês terminarem,
vocês retomam o vídeo para a gente corrigir juntos. Lembrando que aqui tem uma dica para vocês, no próprio livro de vocês, na página 256. Essa dica ela fala da importância da pesquisa quando a gente vai falar sobre verbos e conjugações verbais. Então, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para pesquisar na internet ou no seu próprio livro, tá bom? Podem pausar o vídeo, quando terminarem, retornem para a gente corrigir. Agora que vocês já finalizaram, vamos para a correção. A primeira questão da página 246, ela diz: circule os verbos das frases e escreva-as no infinitivo. Então, nós vamos encontrar os verbos nessas frases. Elas não vão estar no infinitivo, então nós vamos ter que passar esse verbo para o infinitivo. E tem A: João encontrou Daniela na festa. O verbo dessa frase é o verbo encontrou. Encontrou, o infinitivo é encontrar. Então, você vai circular a palavra encontrou e ao lado vai escrever o infinitivo de encontrou, que é encontrar. B. As meninas dividiram as figurinhas. Dividiram e o infinitivo é dividir. C. Os alunos não conhecem o planetário. Conhecem e o infinitivo conhecer. D. Ana apresentará o trabalho amanhã. Apresentará e o infinitivo apresentar. Item E. Todos ouviram a explicação do jogo. Ouviram e o infinitivo é ouvir. Item F. Você leu o livro inteiro nas férias? Leu e o infinitivo lê. O pontinho pede: agora distribua no quadro os verbos no infinitivo de acordo com as terminações. Os verbos terminados em AR, encontrar e apresentar. ER, conhecer e ler. IR, dividir e ouvir. Segunda questão, observe o quadro da atividade anterior e complete a atividade a seguir. Esses verbos no infinitivo possuem terminação em AR, ER ou IR. Observamos que as terminações vão ser sempre as mesmas nos verbos regulares, AR, ER e IR. Lembrando que os terminados em AR estão na primeira conjugação, ER, segunda conjugação, IR, terceira conjugação. Vamos agora para a página 247, a terceira questão, ela pede: copie os verbos da frase abaixo e indique a que conjugação pertence. Mônica escrevia no caderno enquanto Ricardo desenhava. Quais são os verbos? Nós temos escrevia, que no infinitivo é escrever. Escrever termina com ER. Se termina com ER, está na segunda conjugação. E temos o desenhava. Desenhava, no infinitivo é desenhar. E se termina em AR, está na primeira conjugação. Agora, essa primeira questão, aqui na página 247, ela pede para a gente começar a conjugar o verbo. Nós temos aqui o verbo na primeira conjugação, o verbo falar. Se vocês observarem, como eu mencionei para vocês, o radical nunca é alterado. Apenas mudamos as terminações verbais.
E a terminação verbal, ela vai mudar se todos forem AR no final, todos pertencem à primeira conjugação, então a terminação será a mesma para todos esses verbos. Aqui na primeira questão, ele pede para a gente usar o exemplo lá de cima, né, o cantar, e fazer com o verbo falar. Como é que fica? Eu falei, tu falaste, ele falou. Nós falamos, vós falastes, eles falaram. Isso no pretérito, ou seja, no passado. Agora no presente. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. E no futuro, eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão. Como é que nós sabemos? Utilizamos a mesma terminação do cantar, porque a terminação ela vai ser a mesma da primeira conjugação. Todos os verbos de primeira conjugação terão as mesmas terminações verbais de acordo com o tempo e o modo que a gente escolher. Na segunda questão, que já está na página 248, ele pede assim: escreva a pessoa e o número dos verbos destacados. Veja o exemplo. Os alunos cumprimentaram a professora. Os alunos são eles. Eles está na terceira pessoa do plural. Vamos identificar agora no item A. André levou o irmão à pracinha. Quem levou? Foi o André. André é o mesmo que ele. Ele é a terceira pessoa do singular. B. Pedro, Alice e eu jogamos basquete. Quem jogou basquete? Pedro, Alice e eu. Pedro, Alice e eu somos nós. E nós é a primeira pessoa do plural. Terceira questão. Conjugue o verbo andar nos tempos pedidos. Novamente, verbos de primeira conjugação. Então, as terminações são as mesmas. Como é que fica? Eu andei, tu andaste, ele andou. Nós andamos, vós andastes, eles andaram. No presente, eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. E no futuro, eu andarei, tu andarás, ele andará. Nós andaremos, vós andareis, eles andarão. Vamos agora para a página 249. A página 249, ela pede para a gente fazer o mesmo. Porém, agora, nós vamos estar falando de um verbo que está na segunda conjugação, ou seja, que termina em ER. Temos aqui para iniciar o verbo escrever. Como fica o quadro? No pretérito, ou seja, no passado, eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes, eles escreveram. No presente, eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. E no futuro, eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá. Nós escreveremos, vós escrevereis, eles escreverão. E a próxima tabela é o verbo entender. A conjugação continua a mesma, porque também é um verbo de segunda conjugação. Como fica? No pretérito, eu entendi, tu entendeste, ele entendeu, nós entendemos, vós entendestes,
eles entenderam. No presente, eu entendo, tu entendes, ele entende, nós entendemos, vós entendeis, eles entendem. No futuro, eu entenderei, tu entenderás, ele entenderá, nós entenderemos, vós entendereis, eles entenderão. Observem que nos dois casos, tanto em escrever como em entender, o radical permanece o mesmo e as terminações verbais são alteradas de acordo com a pessoa e de acordo com o tempo. E isso vai ser para todos os verbos. Segunda questão, aqui na página 249, complete as frases com os verbos nos tempos indicados. A. Minha prima bebeu 2 copos de suco. B. O cachorro lambeu o rosto de Carlinhos. C. Amanhã eu devolverei o livro à biblioteca. D. Paula come salada todos os dias. E o item E. A cada dia ele perde um lápis na escola. Virando a página 250, para a classe agora foi apenas a terceira questão que está na página 250. E ela pede assim: escreva os verbos no infinitivo e indique a conjugação a que eles pertencem. Item A, admirou. Admirou, no infinitivo, é admirar. Admirar termina em AR. AR é primeira conjugação. Item B, preencherá. Preencherá, o infinitivo é preencher e pertence à segunda conjugação. C, devolveu. Devolveu, devolver, está também na segunda conjugação. E o item D, comparaste. Comparaste, o infinitivo é comparar. Comparar está na primeira conjugação. Assim a gente finaliza a correção da atividade de classe. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Aguardo todos vocês no plantão Tira Dúvidas. O horário e o dia continuam os mesmos. Assim a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!